Olá, hoje o Fator Político BR entrevista o presidente de uma das principais comissões da Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Aqui ao meu lado, deputado Sanderson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns, Berenice. O Fator Político hoje já tem sido um meio de busca de informações. Então, parabéns pela disposição, parabéns pela iniciativa, porque afinal de contas, nós temos aí, infelizmente, uma imprensa que gosta de trabalhar muitas vezes com narrativas, né? E quando vimos um canal como o teu, Fator Político, sempre preocupado e interessado em manter a seriedade e a idoneidade da notícia, eu fico, como cidadão até, fico bastante tranquilo. Parabéns. Deputado, já que o senhor falou sobre narrativas, a gente traz números, né? A ideia desse bate-papo hoje é justamente fazer um balanço dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública neste ano de 2023, né? E por falar em números, nós temos aqui um comparativo dos últimos 6 anos, né? Então, de 2017 até agora, este foi o ano em que a Comissão de Segurança Pública mais despachou de requerimentos, a análise também de projetos. Só para vocês que estão em casa terem uma ideia, né, o ano em que mais, deixando 2023, que mais produziu, que mais despachou projetos, foi em 2021. Né, foram 178 projetos e 90 requerimentos. Neste ano, sob o comando do deputado Sanderson e mais 69 membros, não é isso? A diferença de 178 projetos agora foram para 254 projetos. E falando em projetos de lei, aliás, requerimentos, 90 em 2021 e agora em 2023 foram 452, né? 3 vezes mais. Eu classificaria essa expressiva produção em razão do conjunto de parlamentares que ocupam a comissão. É uma verdadeira seleção. Parlamentares comprometidos. Vejam, nós iniciamos o ano legislativo lá em fevereiro e já na primeira reunião aqui da Comissão de Segurança Pública já contávamos com falta de poltronas, com falta de cadeiras para os parlamentares sentarem. Era um verdadeiro empurra para os deputados poderem acessar a Comissão de Segurança Pública, tamanho a expectativa em torno dessa comissão. Isso em fevereiro, março. Quando nós iniciamos de fato o curso das reuniões, nós vimos que realmente a comissão precisava de dar uma resposta à criminalidade que infelizmente voltou a preocupar a população brasileira. Nós não tínhamos esse problema até o ano passado, né, sob a gestão do presidente Bolsonaro. Quando chega Lula, quando chega Flávio Dino, uma outra visão de mundo sobre segurança pública, acabou que a Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara dos Deputados teve um protagonismo maior, porque a população, vendo que do Poder Executivo nada sairia, muito se recorreu à Comissão de Segurança Pública e nós aqui procuramos entregar, né, os parlamentares todos, né, com alguma exceção, os parlamentares na sua grande maioria interessados, empenhados, apresentando projetos de lei, apresentando requerimentos e nós deliberando. Além disso, tivemos, infelizmente, que contar com a má vontade de alguns agentes públicos do Poder Executivo. Eu faço questão aqui de frisar que não temos nada em termos pessoais contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, nem contra qualquer um ministro. A questão aqui é funcional. Mas, funcionalmente falando, o ministro da Justiça, para nós, prestou um desserviço à população brasileira. Porque, e eu tenho experiência, eu acho que pode falar, né? Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, antes de vir aqui para a Câmara dos Deputados, foi o meu segundo mandato. Enquanto policial federal, procurei sempre me dedicar e ter a maior seriedade possível, como também agora como parlamentar, procuro sempre impor aos meus projetos e ao meu trabalho muita seriedade e muita responsabilidade. Então eu sou obrigado a dizer
que, conhecendo um pouco de segurança pública, sou obrigado a dizer que o Ministério da Justiça hoje está à deriva. Nada foi feito em relação ao enfrentamento e ao combate ao crime organizado no Brasil. Nada. Não vimos um único programa sendo levado adiante que tenha partido do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós não temos aqui no Brasil a pasta específica da segurança pública, né? Eu acho até que o nome deveria ser Ministério da Segurança Pública e Justiça, porque o Ministério trabalha com a segurança pública, e a Justiça faz muito pouco, né? Então, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, não conhecendo nada de segurança pública e tendo ainda por cima preconceitos ideológicos para com os policiais, hoje mesmo eu estava acompanhando um vídeo, ele falando que, ameaçando os policiais federais, porque o Ministério da Justiça tem superioridade hierárquica administrativa sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. São as três forças federais, né? E ele ameaçando, dizendo que se os policiais federais errarem, ele vai demitir. Que ele não admite que o policial saia na rua e dê tiro, etc. Só que a atividade policial ela é uma atividade de risco. Não uma atividade matemática do engenheiro que bota lá 2 mais 2 é 4. A atividade policial sai de manhã, tem dezenas de peculiaridades que vão se apresentar no teu dia de trabalho. As ocorrências nunca se repetem, né? Tem policial que fica 40 anos na rua e ele tem milhares de histórias para contar, milhares de ocorrências que foram registradas, todas diferentes. Então não é assim, o policial vai sair, né, e ele vai voltar para a delegacia ou vai voltar para sua casa intacto, sem problema, não. Vai trocar tiro, né, vai ter que fazer uma perseguição, muitas vezes leva disparada na cara e não vai sacar sua arma, vai fazer a prisão utilizando da algema, ou enfim. E aí o ministro da Justiça ameaçando os policiais federais, dizendo, se fizer isso eu vou demitir, se fizer aquilo eu vou botar na rua, porque eu sou o cara, eu sou o xerife, não sei o quê. Então, quando nós temos um ministro da Justiça que, além de não conhecer nada de segurança pública, entendeu? Sobre segurança pública é um zero à esquerda, e ainda tem preconceitos ideológicos com os operadores policiais, a chance de dar certo algum projeto, algum programa, é mínima. Tanto que nós estamos em dezembro, fechando o ano de 2023, e infelizmente a criminalidade no Brasil se agigantando. Problemas no Rio de Janeiro, problemas homéricos no Rio de Janeiro, problemas na Bahia, problemas no Ceará, problemas no Rio Grande do Norte, problemas em São Paulo. E cadê algum programa ou alguma mensagem que seja do Ministério da Justiça e Segurança Pública dizendo, criminalidade nós vamos enfrentar, vamos voltar as forças policiais federais e contando também com as forças estaduais para esmagar o crime organizado. E eu acho que essa é a palavra. Um governo que respeita a sociedade brasileira não pode ter trégua com o crime organizado, com as facções criminosas. Inclusive, deputado, a oposição, a gente brinca que a oposição tem travado, né, uma batalha desde o primeiro dia do mandato do presidente Lula, né, quando ele, por exemplo, naquele decreto, acabou restringindo o acesso a armas. E eu queria saber justamente, né, se essa medida teve alguma efetividade no combate à criminalidade e como que vocês têm dialogado com o governo. Eles cederam de alguma forma ou foi apenas um decreto sem ouvir os parlamentares que foram eleitos pelo governo? Não ouviram ninguém, né? O decreto, aliás, foi editado, foi publicado nas primeiras horas do governo. Foi no primeiro dia de janeiro deste ano, nas primeiras horas de manhã. Acho que foi até o primeiro ato administrativo desse governo, e é um decreto vingativo. Ele não tem outra finalidade que não seja a vingança, porque resultado para a segurança pública é zero, não tem nenhum resultado. O conjunto de artigos que foram implementados nesse decreto, né, são artigos que não são constitucionais, são artigos que agridem a Constituição, agridem direito de propriedade, agridem várias garantias fundamentais, como o próprio direito de defesa. E agora nós percebemos que isso tudo não passou de uma narrativa malandra para enganar a população e para criar versões e narrativas junto à imprensa de que os CACs forneciam armas para as organizações criminosas. Nunca forneceram, não fornecem.
A Polícia Federal fez uma operação recentemente, agora, semana passada, apreendeu, aí sim, a fonte de onde vêm as armas clandestinas, as armas ilícitas. Um contrabandista de armas que só ele, sozinho, com a sua quadrilha, internou ilegalmente no Brasil 43 mil armas de fogo. As armas de fogo que são utilizadas pelas facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, etc., não são dos CACs, nunca foram. Nós sabíamos disso, qualquer policial sabia disso. Mas o ministro da Justiça, mesmo sabendo dessa informação, ele precisava de uma narrativa para justificar o ato de vingança que ele fez lá no dia 1º de janeiro, acabando e aniquilando com os CACs. Ele utilizou de forma injusta, de forma sorrateira e covarde essa narrativa, que agora, final do ano, caiu por terra. Quando a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, não é uma polícia do Flávio Dino. Quem é o ministro Flávio Dino? Ou qualquer ministro da Justiça pode dizer que é dono da Polícia Federal? Não. A Polícia Federal é feita por homens e mulheres concursados de carreira que não prestam serviços ao ministro da Justiça, nem mesmo ao diretor-geral do PF. Eles prestam serviço à sociedade brasileira. Então, a PF foi lá, fez uma operação. Eu imagino que o ministro da Justiça deve ter ficado indignado, porque uma operação da PF jogou por terra um ano inteiro de discursos deletérios, de discursos irresponsáveis feitos pelo ministro da Justiça, que mentia dizendo que os CACs é que forneciam armamento para o crime organizado e por isso tinham que aniquilar os CACs. Foi uma operação que a Polícia Federal fez em vários estados, fazendo a prisão de um sujeito, né, que trazia arma via Paraguai, as armas que vinham dos Estados Unidos e da Europa. Foram mapeados até agora 43 mil armas, mas no desdobramento da operação podem surgir mais. Mas de plano já tem 40 mil armas que foram internadas no Brasil somente por esse sujeito. Um ano inteiro, os índices de criminalidade, mesmo sem a atuação dos CACs, mesmo com o comércio de armas zerado no Brasil, os números aumentaram, da violência aumentaram. Quando nós, no governo anterior, no governo Bolsonaro, nos 4 anos, quando houve a flexibilização do comércio de armas, eu digo flexibilização porque não é liberar geral, foi flexibilizado, tirado algumas burocracias, mas o rigor da lei permaneceu, até porque o presidente da República não pode inovar, só quem pode inovar na lei é o parlamento. Então, nos últimos 4 anos, a criminalidade diminuiu, com uma arma de fogo disponível para os cidadãos de bem. Agora, com Lula, com Dino e essa pantomima toda formada em torno do Ministério da Justiça, os números aumentaram da violência. Agora, deputado, como presidente da Comissão de Segurança Pública, o senhor obviamente tem acesso a todos esses números oficiais, mas eu ainda queria saber em relação a essas restrições que foram impostas, sobre o recadastramento, né? Foi também alterado a competência de quem faria esse recadastramento. Antes era o Exército, passou a ser a Polícia Federal. Por que o senhor concorda com essa mudança? Na prática, isso tem alguma diferença? Eu discordo dessa mudança. A Polícia Federal é um órgão criado aos moldes do FBI. Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, ingressei por concurso público, não devo favor para ninguém, estudei, me preparei, fiz academia de polícia e sou policial federal de carreira. E a Polícia Federal foi criada aos moldes do FBI para investigar crimes federais, corrupção, tráfico internacional de drogas, contrabando de armas, etc. A Polícia Federal não foi criada para ficar perdendo tempo com milhares e milhares de registros de armas, retirando policiais federais, que não há, porque o número de policiais federais é muito pequeno. O PF hoje tem 10 mil homens e mulheres para trabalhar fazendo a proteção das fronteiras. São 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 100 unidades da PF nas cidades do Brasil afora. Tem portos, tem aeroportos, tem Amazônia, enfim. Aí tu tira pelo menos 20% do efetivo da Polícia Federal para fazer o registro burocrático de arma de fogo. A Polícia Federal não foi criada para isso. Isso aí, registro de arma de fogo, acho que nem Exército podia passar para os Correios para fazer, podia passar até para os cartórios, para os tabelionatos fazerem, ou então, em última análise, que também acho que não é o caso, mas pode passar para as polícias civis.
para as delegacias das polícias civis, Brasil afora, fazerem. Mas não a Polícia Federal, nem o Exército. Isso é um desvio de finalidade, eu diria até imoral. E eu digo porque eu conheço, os policiais federais não gostam dessa atividade, não querem fazer. O policial faz concurso para ser um agente federal, para prender corrupto, para prender traficante, não para ficar lá registrando arma, fazendo computador ali, botando o número de arma e vendo se o doutor lá, médico, ou engenheiro, ou advogado, ou portor rural, né, pode ou não pode exercer o seu direito constitucional de legítima defesa, né? Então, sou contra essa história de tirar do Exército e passar para a Polícia Federal, porque se era ruim com o Exército, pior ainda com a Polícia Federal, muito pior, né? E ainda, com isso, alijando boa parte dos policiais federais de poderem prender corruptos lá na frente, né? Então, parece até algo premeditado. Vamos encher a Polícia Federal de atividades burocráticas para que eles não descubram os furos de políticos corruptos. Inclusive, a Operação Lava Jato, que desvendou o maior esquema de corrupção do mundo, que levou esse sujeito que atualmente ocupa o Palácio do Planalto, Lula da Silva, levou à cadeia, em 3 processos criminais, ele foi condenado em primeiro grau, 2º grau, 3º grau. A Operação Lava Jato, hoje, com 20% a menos, mais ou menos, de policiais que estão lá perdendo tempo para fazer registro de arma, talvez não teria acontecido. Olha, veja, até nisso eles podem estar manejando para assoberbar a Polícia Federal com trabalhos burocráticos, com uma atividade que não é atividade fim, e com isso trazer prejuízo para a atividade fim da polícia, que é o quê? Localizar corrupção federal, prender traficantes, aliás, sobre traficantes. Nós já percebemos esse ano, a imprensa divulgou a queda na tonelagem de apreensão de cocaína e de maconha. A imprensa divulgou, né? Então, diminuíram as apreensões de maconha e cocaína, porque a PF e a PRF trabalharam menos, ou tiveram menos disposição para sair à noite, entrar madrugada, trabalhar sábado e domingo, como sempre fizeram. Os policiais trabalham de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, com o ministro da Justiça que ameaça, se fizer isso e for trabalhar e por acaso se envolver numa ocorrência, eu vou demitir, vou botar para a rua. Olhando com preconceito policial, né, fazendo uma presunção de que o policial está errado. Poderia ser o contrário, o policial vai trabalhar, vai defender a sociedade. Se errar pontualmente, tem corregedoria da própria Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para fazer as correções disciplinares, né? Agora, o que fica, Berenice, depois desse um ano desastroso de segurança pública, é a imagem de um ministro da Justiça lacrador, irresponsável, preocupado em fazer gracinha para os seus eleitores e pouco preocupado em atender a população, determinando a Polícia Federal fazer o combate ao crime organizado, enfrentar as facções criminosas. Isso não aconteceu. E a população bateu as nossas portas e pediu: precisamos de segurança pública, porque hoje a população brasileira está à deriva na segurança pública. E vejam, o ministro Flávio Dino, eu não vi ele, nesse ano inteiro, falar uma palavra em apoio ou incentivo às forças policiais, sejam elas quaisquer, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, nada. Não vi nenhuma imagem dele dentro de uma delegacia de polícia. Eu vi ele lá na Maré, quando ele foi lá, inclusive sem segurança, recebido um pouco em circunstância, num complexo que a polícia, para subir, tem que fazer um planejamento de uma semana e com um aparato forte de segurança ela não consegue acessar. Então, são essas mensagens que nos deixam preocupados, né, no sentido de que o parlamento precisa agir com mais força, inclusive, com mais disposição. A Comissão de Segurança Pública é uma engrenagem de uma máquina, né? Nós não somos aqui um fim em si mesmo, nós trabalhamos dentro de uma maquinaria
voltada a levar projetos para o plenário da Câmara dos Deputados, fazer as discussões dos temas relacionados à segurança pública, para que o plenário, ou seja, os 513 deputados, decidam no interesse da população brasileira. Agora, presidente, em relação ainda à Comissão de Segurança Pública, a gente está fazendo aqui um balanço do ano, né, que foi marcado também pela convocação do ministro da Justiça por diversas vezes, né, por N motivos, como o senhor bem citou, o fato dele não usar a escolta para subir lá no Complexo da Maré. Teve também a questão das imagens do 8 de janeiro que não foram entregues. Agora, já no final do ano, essas viagens onde a dama do tráfico teria visitado, se encontrado com assessores do Ministério da Justiça. E de algumas convocações ele até compareceu nas primeiras ali, depois ele já não compareceu mais, né? A gente lembra, inclusive, a gente vai colocar na imagem o dia em que ele estava sendo ali questionado pelo senador, né, que disse que, me fugiu agora a memória do senador, que ele até falou que era do SWAT, então eu sou dos Vingadores, né? Esse deboche ficou muito marcado. Marcos Duval. Isso, o senador Marcos Duval, obrigada por me lembrar. E aí ele responde com aquele deboche, né? Agora, o que chamou a atenção mesmo foi o motivo dele não vir dessa última vez, porque ele disse que a segurança dele estaria em perigo se ele viesse aqui na sessão da comissão. Como que o senhor vê isso, né? Ele meio que se colocou numa posição de vítima. Ele descumpriu a Constituição e assim cometeu um crime de responsabilidade. O artigo 50 da Constituição Federal é muito claro. Vamos pegar aqui, está aqui na Constituição, mano. Nós pegamos a Constituição e vamos ver aqui, ó. Artigo 50 da Constituição Federal. Ele é claro, não dá margem de interpretação. Ele diz que os ministros podem ser convocados tanto pelo plenário da Câmara como pelo plenário do Senado e pelas comissões da Câmara e do Senado. E quando convocados, não estou falando de convite, quando convocados, porque as comissões são formadas, todos sabem, são formadas de forma multipartidária. A Comissão de Segurança Pública tem 70 parlamentares de diversos partidos. Tem representação da esquerda, da direita, do centro, de parlamentar que quer ver bandido na cadeia, de parlamentar que quer ver bandido na rua, de parlamentar que defende a liberação das drogas, de parlamentar que defende a penalização, inclusive dos usuários. Enfim, então tem parlamentar de todos os segmentos. E nós botamos em votação por 3 vezes a convocação desse ministro da Justiça. E aprovamos 3 convocações. Autonomamente, aprovamos uma vez a convocação dele, ele foi intimado, nós encaminhamos o ofício intimando o ministro da Justiça, que não é convite, ele é obrigado a vir. Não veio uma vez, não justificou, depois, passados uns 30 dias, foi novamente intimado por razões outras, não veio também, depois intimado, e depois, passado mais uns 30, 40 dias, de novo foi intimado para outras situações e também não compareceu. Então, a Comissão de Segurança Pública, inclusive, representou ao PGR, comunicando que o senhor ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, intimado que foi com base no artigo 50 da Constituição Federal, não compareceu e não justificou da sua ausência, cometendo um crime de responsabilidade. Ele cometeu, tem 3 crimes que ele cometeu o crime de responsabilidade, precisa pagar por isso. Inclusive, eu estou vendo agora ele sendo indicado por uma vaga do STF, só que eu fico pasmo de ver alguém que não respeita a Constituição, indo para o Tribunal Constitucional para defender a Constituição. Eu vejo que isso é um deboche, né? Uma das vezes que ele são 25 motivos de convocação. Ele foi convocado 3 vezes para 25 assuntos distintos. Mas eu lembro de uma situação em que ele foi na Polícia Federal, era formatura, não era uma delegacia de polícia. Delegacia de polícia nunca foi. Ele foi numa formatura da Polícia Federal, formando, se não me engano, da Polícia Federal, e lá ele disse, o senhor presidente Lula estava lá, ele bajulando o presidente Lula. A Polícia Federal, toda ela está a seu serviço. Isso é um absurdo. Quem é Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, para dizer que a Polícia Federal, toda ela está a serviço de alguém que até esses dias estava sendo custodiado pela Polícia Federal por ter sido condenado por corrupção passiva
e por lavagem de dinheiro. O Lula ficou lá 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba, condenado por 3 tribunais, né? Então, agora, né, com toda essa volta dada pelo STF, vai lá o tal do ministro da Justiça e não, a polícia agora, toda ela está a seu serviço. Que isso? Isso aí é um crime de lesa pátria, inclusive. Crime gravíssimo. Foi chamado para explicar isso aí. Não veio. Dentre tantas outras situações, né, foi chamado e não veio, para ver que ele é um irresponsável no aspecto constitucional. Né? Eu estou aqui olhando aqui o artigo 50 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação. Artigo 50 da Constituição Federal. Então, a Comissão de Segurança Pública cumpriu o seu papel. Tivemos aqui sucesso na aprovação de inúmeros projetos. 2022, contando projetos de lei propriamente ditos e proposições, né? São 706 proposições que a Comissão de Segurança Pública aprovou. E nos últimos anos, a gente vai colocar na tela aqui para a audiência ver, 2023, então temos um saldo de 706, 2022 foi um ano eleitoral, é normal, né, caiu um pouco, 140. Mas eu vou comparar aqui, ó. Então, 2023, tivemos 706 proposições aprovadas na Comissão de Segurança Pública. Vamos pegar 2017. Sim. Não teve pandemia, não teve nada. 2017, 157. 2018, 52. 2019, 304. Comparando com 706, aqui dá uma diferença de mais de 100%. Sim. Né? Isso tudo, repito, tem praticamente nenhuma contribuição minha, mas toda a contribuição dos parlamentares, muito dedicados, parlamentares que chegavam aqui na Comissão de Segurança Pública às 1h30 da tarde e só saíam depois de votado o último projeto ou a última proposição. Muitas vezes saímos aqui 8, 9 horas da noite. Muitos desses projetos aqui também dão mensagens para a população, para a imprensa, inclusive para a vagabundagem. Quando nós falamos assim, vamos aprovar a saidinha, nós somos contra a saidinha, né? Não queremos visita íntima. O preso condenado por crime violento tem que cumprir todo em regime fechado. Não quer ir para a cadeia? Simples, não cometa crime. Viva dignamente, vai trabalhar, cuidar da sua família. Agora, o sujeito que comete crime, que vai lá e ataca a população, matando, traficando, cometendo pedofilia, ele tem que ter a mão pesada e firme do Estado para até usar como prevenção. Para que outros vejam e não, o Estado está punindo. E quando o Estado é risível, quando o Estado é hilário, é frouxo, quando o Estado é omisso, essa é a palavra, quando o Estado é conivente com atividades delitivas, ele se agiganta, se empodera, e é isso que nós estamos vendo. A criminalidade hoje empoderada no Brasil e as famílias e a população brasileira com medo dentro de casa. Posso aproveitar, então, eu sei que a gente já está quase encerrando, mas eu preciso da sua opinião em relação ao que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente percebe uma ausência do Estado, enquanto isso moradores estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Isso pode se espalhar pelo resto do Brasil? Isso pode se espalhar, sim. Isso é muito ruim, porque não existe espaço que não seja ocupado dentro do Estado, né? Se não existe infraestrutura, por exemplo, de telefonia, de energia elétrica, de saneamento básico, o Estado não faz, alguém vai fazer. Normalmente a iniciativa privada vai lá e faz. Na segurança pública não há espaço para a iniciativa privada. Segurança pública é monopólio do Estado. Os governadores e o governo federal têm sob a sua subordinação as forças policiais, tem o monopólio das Forças Armadas. Então, é exclusividade do Estado o manejo e atividade operacional das forças policiais. Se as forças policiais não atuam, esse espaço é ocupado por alguém, porque as famílias não podem ficar à mercê, não podem ficar sofrendo assaltos, ataques a cada dia que passa, né? Então, quando nós percebemos aí
pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, isso é um perigo gigantesco. Isso não pode acontecer, porque quem faz justiça pelas próprias mãos comete um crime. Essas milícias, por exemplo, né? Milícia, para mim e para todos aqueles que compreendem segurança pública, é uma atividade ilícita de alta periculosidade e tem que ser combatida com toda a disposição do Estado. Eu não vejo diferença entre milícia e facção criminosa. Eu não vejo diferença entre, por exemplo, milícia e PCC ou Comando Vermelho. É tudo a mesma coisa. São sicários, bandidos, criminosos que cometem crimes e precisam ter a mão dura do Estado na repressão. Então, quando o Estado se omite como tem se omitido desde o 1º de janeiro desse ano, eu posso dizer até que finalzinho do ano passado já, com entrevistas concedidas por interlocutores do governo Lula, nós já vimos que a coisa se encaminharia ou caminharia para esse lado da omissão, da letargia, da irresponsabilidade no enfrentamento às facções criminosas. E isso se confirmou. Isso se confirmou. Hoje, segurança pública, eu acho que a cada 10 pessoas, se for perguntar hoje qual é o problema no Brasil hoje, 9 vão dizer segurança pública. Não é saúde, não é educação, que tem problemas, claro, não é nem economia. Hoje o problema do Brasil o que é? Segurança pública, porque o número de homicídios aumentou, o número de latrocínios aumentou, o número de ataques de pessoas que são atacadas na rua para terem sua carteira tomada, ou seu cordão do pescoço arrancado, né? As fronteiras totalmente abertas, não há proteção nenhuma, e aí o governo agora, para tentar iludir a população, inventa uma GLO nos aeroportos, que eu chamei de GLO de mentirinha. GLO fake news, que GLO só em aeroportos é piada, porque está usando o dinheiro público, está usando os servidores públicos para fazer nada. Para fazer nada. Porque se for fazer uma GLO, ela tem que ser feita, por exemplo, no Rio de Janeiro, em todas as ruas, avenidas, ruelas e cantos do Rio de Janeiro. Só em aeroporto é uma piada. E uma piada de mau gosto, porque estão botando dinheiro no lixo dos brasileiros mentindo para a população de o governo federal aplicou uma GLO para enfrentar o crime organizado. Mentira! Enfrentar o crime organizado dentro de aeroportos, com ar-condicionado, só pode ser piada. Uma piada de mau gosto, que eu mesmo denunciei, e essa GLO já está aí acho que há 30 dias, não vi uma única apreensão produto dessa GLO. Não vi uma única apreensão. A GLO não sei o quê, porque GLO de mentirinha, irresponsabilidade daqueles que tentam enganar a população brasileira, e por isso o parlamento precisa estar atento para cobrar essas responsabilidades todas. Quem faz uma GLO de forma irresponsável tem culpa, porque comete um crime, ou melhor, desculpa, comete improbidade administrativa. Não é que não, comete uma improbidade administrativa por estar destinando recurso público sem razão de ser, sem justificativa, destinando recurso público sem justa causa. Sim. E por isso... E com gasto. Muito bem, deputado Sanderson, e como fica a partir do ano que vem? O senhor permanece na presidência da Comissão de Segurança? Afinal, com números tão bons assim, né, fica com um gostinho de quero mais a população. Pois é, impedimento legal regimental não há, mas é importante que nós façamos aqui um rodízio. Temos excelentes quadros parlamentares que são voluntários e querem assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública. Tenho certeza que esses números aqui, com esse conjunto de parlamentares, e eu saio da presidência e vou ocupar, se Deus quiser, como membro titular. Nós vamos continuar fazendo com que esses números continuem altos, sempre tendo como objetivo e foco a defesa da sociedade brasileira. Esse vai ser sempre o nosso objetivo aqui. O ministro da Justiça, que não sabe nada de segurança pública, podia ter trazido ali os seus mais próximos, que fossem conhecedores da matéria. Não. O 02, Paulo Capelli, se não me engano, Paulo Capelli ou Ricardo Capelli. Ricardo Capelli é jornalista, não é da área. O 02, 03, 04 eram deputados federais que não se reelegeram, não são da área, não conhecem nada de segurança pública, foram lá acomodados dentro do Ministério da Justiça e assim por diante. Então, a chance da população brasileira sofrer na mão de amadores, que além de serem amadores, têm má vontade
com o enfrentamento do crime organizado, a chance da população ter prejuízo e sofrer é muito grande, né? Então, aqui na Câmara dos Deputados, nós precisamos estar atentos cobrando. Nós cobramos o ministro da Justiça, que é tão irresponsável que nem com o parlamento cobrando ele respondeu. E agora esperamos que o PGR denuncie-o por crime de responsabilidade, está nas mãos do STF. Ele tem, independente de ser ministro ou não ser ministro, que eu acho um absurdo, esperamos que o nome dele seja rejeitado, mas não sei como um ministro que desrespeita a Constituição vai lá agora ser o guardião, o zelador da Constituição Federal, né? Vai ficar uma coisa, a ordem judicial tem que ser cumprida, como também o mandamento constitucional tem que ser cumprido. Então, a Câmara dos Deputados convocou o ministro da Justiça, ele tem que vir. Se ele gosta dos deputados aqui da comissão, se ele admira ou não admira os deputados da comissão, isso não interessa. Isso pouco importa. Ele tem que vir sentar, responder as perguntas feitas pelos parlamentares e assim atender uma ordem constitucional e de forma direta atender também o anseio da população brasileira. Isso aí. Conversamos então aqui com o deputado Sanderson, que presidiu neste ano de 2023 a Comissão de Segurança Pública e também Combate ao Crime Organizado, e ainda destaco aqui no final dessa entrevista outras ações, né? Foram três pedidos de impeachment também contra o presidente Lula protocolados neste ano, e ainda aquele projeto de lei que pede anistia para políticos condenados por crimes eleitorais, crimes de menor potencial ofensivo. Eu estou fazendo uma correção. Eu apresentei o projeto aí, não é pela comissão. Os 3 pedidos de impeachment que eu apresentei... Como deputado. Como deputado, no meu mandato, não é pela Comissão de Segurança Pública. Inclusive, o primeiro pedido de impeachment contra o Lula foi de minha autoria, lá no dia 25 de janeiro deste ano, porque vi que em 25 dias ele já tinha dito o que faria. O estrago ia ser muito grande. Apresentei, alguns canais da imprensa também criticaram, 25 dias não deu nem tempo do cara sentar na cadeira. Eu digo, conhecendo quem é Lula, sabendo que ele, por 580 dias, ficou lá detido na Polícia Federal por ter assaltado os cofres públicos, foi solto por uma manobra, né? Então apresentei lá já em janeiro o primeiro pedido de impeachment. E o projeto de anistia não é para crimes eleitorais, é para ilícitos civis eleitorais, que é o caso, nem crime é. Se fosse fazer um comparativo com o direito penal, seria um crime de menor potencial ofensivo, mas não é nem crime. E é o caso de Jair Bolsonaro, que foi condenado 2 vezes por ilícito civil eleitoral, é o caso do Deltan Dallagnol, é o caso do ex-deputado federal e ex-deputado estadual Fernando Francischini. São situações que nem crime foram configuradas. São ilícitos. Ilícitos civis. Nossa. E no máximo caberia ali uma multa. Aí tu jogar essas personalidades que eu citei, deixar 8 anos inelegível, enquanto nós vimos e todos os dias vimos aí de forma flagrante, corruptos, presos com malas de dinheiro, soltos, concorrendo inclusive a cargos eletivos, isso é um escárnio, é quase um deboche da população brasileira. Por isso que eu apresentei um projeto de lei anistiando ilícitos civis eleitorais de 2016 até, no período de 16 até a aprovação do projeto de lei, e com isso, na minha observação, fazendo justiça, né? Entregando justiça à população brasileira, que afinal de contas não pode, numa perseguição política, né? Num projeto de vingança, quererem aniquilar seus adversários. Os adversários são vencidos nas urnas. Vão submeter as urnas e a população vai dizer se quer o Joãozinho, se quer o Luizinho, se quer o Huguinho, quem a população quer para ser prefeito, para ser governador, para ser presidente da República, para ser deputado, para ser senador. Não pode, no tapetão, a mano forçoso, fazer com que um agente político seja afastado da vida pública. Isso não pode. Então, apresentei um projeto de lei, está tramitando, está na CCJ aguardando o relatório, inclusive. Esperamos que esse projeto, que tem justa causa, repito, porque ali eu deixei muito claro que a ilícito civil eleitoral não pode ter relação com improbidade administrativa, não pode ter relação com corrupção e não pode ter nenhuma relação com crime hediondo. Então, é só para situações de menor importância, que é o caso de Jair Bolsonaro. Veja, a perseguição contra ele é tão grande que não tem nada relacionado com corrupção. É porque recebeu os ministros
estrangeiros, em reunião com os embaixadores no Palácio Planalto. Outro dia, porque ele participou de uma manifestação do 7 de setembro, que ele nem organizou, ele foi lá como convidado, eu mesmo estava lá, né? Então, acho que cumprimos o nosso ano legislativo, seja como presidente da Comissão de Segurança Pública, seja como membro da Comissão de Segurança Pública, seja também como deputado federal, que procura a cada dia respeitar a população brasileira, respeitar os meus eleitores, em especial lá do Rio Grande do Sul, e com isso vamos seguir. 2024 tem muitos projetos que prometem, é um ano eleitoral, mas nós vamos já desde o primeiro dia, nós, 1º de fevereiro, retomamos a atividade aqui, vamos já desde o primeiro dia buscar com que, por exemplo, o PDL 03 de 2023, que é de minha autoria, que revoga os decretos todos de Lula contra os hacks. Nós votamos, quer dizer, nós votamos e perdemos por 3 votos. Sábado de 257 votos, tivemos 254 votos. Tivemos mais de 100 votos a mais do que a esquerda. Mas, como é uma questão de voto qualificado, nós não levamos. Ganhamos, mas não levamos, com 3 votos. Mas, a partir de 1º de fevereiro, vamos retomar já, para que esse projeto de requerimento de urgência volte à pauta e seja aprovado, e o PDL 03 seja votado, para botar por terra todos esses absurdos que foram trazidos por Lula, por Flávio Dino, aniquilando a atividade esportiva do tiro e, com isso, repondo a justiça no Brasil. A matéria segue para o Senado, mas aqui na Câmara nós já teríamos cumprido a nossa missão, já que a matéria não vai à sanção. O PDL é aprovado aqui na Câmara e no Senado, ele automaticamente revoga os decretos abusivos de Lula da Silva e, com isso, teremos aí 700 mil CACs podendo voltar à sua atividade esportiva normalmente. É isso aí, a gente aqui do Fator Político, claro, vai acompanhar toda essa tramitação aqui no Congresso Nacional. Deputado Sanderson, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho, pela condução aqui na Comissão de Segurança Pública, que encerra com um saldo positivo. Muito obrigado, Berenice, parabéns, Fator Político. De Brasília, Berenice Leite.